gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de continuar esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever aqui se você não é inscrito, ativar o sininho e se você não me segue nas redes sociais, o Instagram também tá aqui pra gente se encontrar por lá, tá? E hoje nós estamos finalizando a série das Kardashians. Nós fizemos 2 vídeos anteriores, né, mostrando a maquiagem das Kardashians. Como eu disse pra vocês, eu separei em 3 partes e hoje é a parte mais maravilhosa e importante, que é a make dos olhos. Tá? Ela é bem detalhada, então eu quis fazer essa maquiagem realmente separando em 3 partes para você pegar todos os detalhes e aprender realmente a fazer essa make, tá bom? Então, pega sua make e vem maquiar comigo. Bom, então, essa maquiagem inspirada nas Kardashians, né, que a Anitta também fez, foi um sucesso. Como vocês sabem, eu já fiz a boca, eu fiz em 3 vídeos separados para não ficar muito longo, até porque essa maquiagem ela tem muito detalhe, né? É uma maquiagem com alta cobertura na pele, a boca muito bem trabalhada, então não dá para fazer correndo, tá? Esse é um tipo de maquiagem que se você quiser fazer ela completa, você realmente precisa parar um tempo maior, assim, separar ali 1 hora pelo menos, para você trabalhar cada etapa de uma forma bem especial, tá? Mas você também consegue usar esses 3 vídeos de forma separada. Por exemplo, você pode usar a boca em uma make mais leve, por exemplo, e deixar a boca em destaque. Ou você pode fazer a pele das Kardashians, né, esse contorno, esse ponto de iluminação e de repente não usar um lábio tão marcado, de repente só um gloss, tá? Eu sempre falo que o importante é você captar aí a maneira de fazer cada uma das partes, por isso que eu quis quebrar em 3 vídeos, tá? E hoje, talvez o mais esperado, que é a maquiagem dos olhos, tá? Um truquezinho que eu quero já falar antes da gente começar é que essa maquiagem, eu trabalho muito com o pó compacto, pelo menos da maneira que eu gosto de fazer, é usando pó compacto mesmo e não sombra, para trabalhar. Olha, vocês podem ver que eu uso bastante pó compacto. Esse aqui é o NC50 da MAC. Então, qual cor é o ideal, né? Você vai basear no seu tom de pele. Tem que ter uns 3 tons acima do seu tom para você conseguir fazer essas nuances de contorno e iluminação, tá? Eu vou trabalhar com 2 principais, que é o número 7 da Quem Disse Berenice e o NC50, tá? Mas é lógico, se você tem uma pele negra, você vai subir os tons e aí muda a numeração. Sempre pensa assim que tem que ter 2 tons acima e um com 3 ou 4 tons acima para dar bastante contraste. Pode ser também uma paletinha de sombra, desde que ela tenha esses tons, ó. Essa aqui é da Kiko, ela é We Believe, que é uma paleta que tem tons bem parecidos com esse que eu mostrei de pó compacto, né? Eu falo que é um tom mais mostarda, ele não é nem muito quente nem muito frio, ele é bem neutro. Então essas 3 aqui são bem coringas e dá pra trabalhar também esses contorninhos que eu vou fazer no olho pra vocês, tá? No vídeo anterior eu ensinei a você fazer o contorno, né, usando pó compacto. Se você não assistiu, é importante que você assista, mas eu vou voltar um pouquinho porque a sombra ela se conecta com o contorno. Então eu vou usar agora um desses aqui dos pós que eu falei, mas eu vou conectar ao contorno, né? Eu esfumei ele aqui na parte da pele, eu ensinei a levantar essa parte aqui com o pó compacto escuro, então eu vou continuar e vou também conectar o nariz. Se vocês repararem na foto, na maioria das maquiagens, essa conexão da sobrancelha junto com a sombra faz toda a diferença. Eu uso isso profissionalmente já há anos, amo, porque o pó compacto ele realmente faz você fazer aquele sombreado dentro, falando da parte de olho também. Então você vai aprender isso agora, você vai ficar profissional, tá bom? Vou iniciar com o pó compacto mais claro, esse 07 da Quem Disse, e um pincel, gente, que seja mais gordinho assim, tá vendo? Pode ser reto, pode ser chanfrado, esse aqui é da Do Care, no caso o número sumiu, mas foca no foca no pincel, gente. Olha, é gordinho, gente, olha o meu dedo perto dele, tá vendo? É importante que seja um pincel firme. E dentro da pálpebra você pode já passar o primer, eu estou com a base, tá? Eu vou usar o primer depois para fazer uma marcação, mas você pode já aplicar o primer. Eu vou direto assim e vou usar a própria base para dar essa sensação de fixar a sombra. Vou usar o pó compacto. Primeiro você vai usar na diagonal do finalzinho do seu olho em direção ao final da sua sobrancelha, sentido têmpora, tá? Então, essa marcação aqui você pode ultrapassar, inclusive, a sobrancelha. Você vai fazer como se fosse um risco pra cima. Por que que não tem perigo? Porque é um tom cor de pele. Eu vou sombrear, inclusive depois eu vou intensificar aqui o contorno. Faz um lado e já faz o outro. Essa inclinação ela é mais alta, tá? E o efeito de iluminação e contorno do rosto é aquele facelift, que é aquele ponto de iluminação específico. Eu tenho um vídeo falando também sobre esse contorno. Então, ó, fiz essa partezinha.
Agora a gente vai conectar o nariz e a sobrancelha e entrar nesse canto aqui, na parede do nariz aqui, ó, junto com a sobrancelha, ó. Dá toquinhos, demarca essa região e pode entrar agora um pouquinho no nariz. Essa é a característica principal dessa maquiagem, tá? Agora entra um pouquinho, pode descer um pouco para demarcar. Se você reparar na maquiagem, ela desce e aqui tem uma marcação. Então, quanto mais a gente descer aqui, ó, próximo ao côncavo, não desce abaixo do côncavo. O côncavo é o ossinho aqui, tá, gente? Eu gosto desse pincel, ó, porque você vira, ele fica bem no encaixe. Então, um pouquinho aqui e um pouquinho na base do nariz. Então, aqui eu já vou conectar com o afunilado de nariz que eu fiz no vídeo anterior falando de contorno, tá? Pode descer um pouquinho mais aqui. E aí, a gente já reforça ali, né? O narizinho já tá levantado. Então, entrei aqui e entrei aqui. Agora, dá uma espalhadinha devagar, sem entrar na pálpebra, só para esfumar. Para ficar mais seguro, você usa mais claro e agora o mais escuro, vou pro NC50, que esse sim é 3 tons aí acima da minha pele. Vou reforçar agora só os cantos mais, o início, né? Não vou tão até o final, só vou dar uma puxadinha. Venho aqui, agora eu vou reforçar esses cantinhos que a gente já foi, canto interno. Por que que não vai direto com esse? Você até pode, tá? Mas a chance de marcar ela é maior. Então, quem tem medo e tal, é legal fazer usando 2 nuances, assim vai ficar bem suave. Agora um pincel de esfumar, vou usar esse aqui da Macrilan 03, esse aqui é de um kitzinho de viagem, mas o seu pincel de esfumar mesmo. E vamos sombrear um pouquinho, tirar um pouquinho da marcação. Se você reparar, é uma cor tão neutra que ele não fica marcado, mas você tem que dar o acabamento aqui das bordinhas, ó. Fez aqui e fez aqui. Agora com o pincel você passeia um pouquinho no côncavo só para dar a conexão do canto de fora com o canto de dentro. Então fiz aqui, agora eu faço uma leve conexão. Agora eu vou para a paleta, você pode agora usar uma sombra, um tom de marrom mais escuro, vou usar esses 2 que estão aqui. Esse fundo que eu fiz, ele é um coringa, assim, você pode agora tanto só iluminar, né, e passar um delineador, mas esse ponto, ele é um ponto fundamental para essa maquiagem. Vou usar a sombra do meio, essa aqui, Heroic. Vou reforçar só a raizinha dos cílios, não vou acompanhar toda essa linha, porque daqui pra lá já tá trabalhadinho na sombra, né? Ó, a gente faz aqui e já faz nesse cantinho aqui também. Só pra intensificar a raiz dos cílios, a parte de fora. Faz um lado, já faz o outro e vai observando se uma tá mais levantadinha que a outra, e você vai lá e repõe, ó, bem toquinhos. O importante é você intensificar essa inclinação. Se você perceber que tá com alguma marcação, você pega o pó compacto, ou seja, a cor anterior, e esfuma de leve, só dando alguns toquinhos. Eu sempre falo, às vezes eu vejo as pessoas esfumando um movimento super roda o pincel e tal. E às vezes você só precisa trabalhar as nuances, né? Um tom neutraliza o outro. Então essa coisa de usar a cor anterior para dar uma suavizada na cor que você tá usando, que é mais escura, isso faz todo sentido. Você não precisa ficar esfumando, é só encostar com toquinhos e essa cor, ela automaticamente ela já vai se fundir, a marcação vai sair. Porque se você espalha muito, fica mexendo demais o pincel, você vai deixar essa sombra acinzentada. Então não é o movimento tão rápido, a quantidade de movimentos, mas sim o fato de você entender um pouquinho sobre cor, qual cor neutraliza a outra. E aí a corzinha anterior, como eu disse, só para suavizar. Então, o que acontece? Essa região aqui, ela já fica mais definida. Esse acabamento aqui, depois a gente faz com corretivo. Eu sempre falo desse acabamento aqui. A gente faz uma limpezinha aqui agora do excesso e depois a gente demarca com um corretivo para ele ficar bem definido. Agora, com a sujeirinha desse pincel, você até pode colocar um pouquinho dessa sombra mais escura. Eu vou demarcar essa região aqui, só encostando. Um pouquinho da cor anterior, pó compacto. Tira a marcação. Agora eu vou usar o primer Eden da Urban Decay. Esse primer, ele tem uma cor, parece um corretivo. Se você não tiver primer, não tem problema. Pode usar um corretivo. E vou fazer essa linhazinha aqui, ó, para ficar mais característica ainda. Define um pouquinho e vem com um pincel mais achatado. Esse é o 248 da MAC. Vamos criar uma linhazinha assim, como se fosse um cut crease, mas só nesse pedaço. Agora o excesso do primer você desce
Ó, eu finalizei ele aqui, eu não quero que entre o primer todo, eu quero que aqui fique bem esfumadinho, mas vamos definir essa região que conecta. Então, ó, espalha bem o primer, define essa região e o restante espalha. Se você não quiser fazer esse corte, não tem problema, fica até mais fácil, aí você só vem com uma sombra mais clara nessa região, pode colocar brilho ou não, aí vai do seu gosto mesmo, tá? Eu vou colocar essa sombra da MAC, que chama Best of Me, que é uma sombra nude, bem chique. Vou usar um pincel mais gordinho, esse aqui é da MAC. Nossa, meu Deus. Eu acho que eu tenho ácido na mão, que não é possível. Some tudo. É um pincel gordinho, tá, gente? Meu dedo acho que tira toda a numeração do lápis. Eles tinham que colocar aqui, ó. Fica aí a dica, coloca aqui, porque aqui a gente não pega. Ó, e agora, com bastante concentração no pincel, com toquinhos, para preencher esse espaço que tá vazio aqui, que foi colocado primer. E agora puxa um pouquinho pra dentro. Aqui vai dando um degradezinho, do outro lado. Essa maquiagem, ela tem um toque até artístico, né? Ela tem uma característica bem específica. E é lógico que, como profissional, a gente sempre faz adaptações para cada tipo de olho, cada formato de nariz, né? Porque, por exemplo, se a gente pega uma pessoa que tem olhos mais próximos, essa proximidade que a gente dá com essa sombra acaba afetando um pouco. Então, o profissional que tenha esse visagismo, né? De entender o quanto ele aproxima ou não. Isso tem que ser feito sempre com cautela, porque realmente ele traz bastante para dentro, né, e faz essa maquiagem ficar bem específica, mas analisa sempre isso, tá? Agora eu vou usar o lápis nude da Maybelline, um beijinho, na linha d'água, essa parte lisinha aqui, traz bem pro cantinho interno. Vou usar o lápis da Candice Berenice, o Marron Zix. Na raiz, se você percebeu, já está conectado aqui a partinha de fora, então você inclina para a raiz dos cílios e faz um vai e vem, principalmente para sujar a raizinha dos cílios. Com o cotonete tira o excesso. O mesmo marrom de cima, que eu usei o mais escuro, Heroic, da Kiko, eu vou usar agora um pincel mais achatadinho, esse aqui Macrylan, Kit Viagem 02, e vou sombrear um pouquinho desse lápis, só no cantinho de fora. Agora eu vou usar o corretivo da NARS, esse aqui é o Nogatini, que é o tom da minha pele mesmo. Vou usar o próprio pincel, ou melhor, vou usar o pincel que eu estava usando para fazer o recorte aqui de dentro, pontinha dele, e vou fazer esse acabamento aqui, ó, para ficar bem linear. Os dois lados. Usar um do Fiber só para tirar o excesso, você pode usar uma esponjinha, limpa o pincel, tira o excesso e continua modelando. Agora, para finalizar, máscara de cílios, muita máscara de cílios, essa é a Cílios Sensacionais, que eu sempre falo, da Maybelline. É importante caprichar na máscara, faz muita diferença, essa make pede até um cílios postiços. Mas a máscara de cílios tem que estar no capricho. Então, ó, levanta o queixo, vai piscando para as cerdas da máscara encaixar bem na raiz dos seus cílios. Então, levanta o queixo para não borrar na sombra e manda ver a máscara, muita máscara. Capricho no cantinho de fora, cantinho de dentro. E agora, um pouquinho de máscara de cílios nos cílios inferiores. Abaixa o queixo um pouquinho para não borrar o corretivo, tá? Se você já tem um olho grandinho, não precisa passar o bege na linha d'água. Você pode, inclusive, usar um marrom, que fica bem chique. Marrom na linha d'água, fica bem bonito. Só não deixa muito escuro, tá? Não precisa esfumar aquele marrom forte embaixo. Deixa sempre esse tom mais leve. Suavizar um pouquinho aqui, ó, com pó compacto. O mais escuro, o NC50. Eu quero clarear um pouquinho essa região. Ó, a sobrancelha agora, para acabar aqui, ó, a make completa, vamos tirar um pouquinho do excesso do pó, que acontece muito. Ela penteia a sobrancelha bem pro ladinho, não é uma coisa nem muito levantada e nem totalmente baixa. Então joga para cima e depois joga pro ladinho, tá? Vou preencher somente as falhas, vou usar esse lápis da Vult, o 01, cor 01, e vou só nas falhinhas, para não ficar uma sobrancelha muito marcada, principalmente no comecinho. Então aqui, ó, preenche as falhinhas, ela tem um leve arredondado, que não é uma sobrancelha com um arco anguloso, ela tem um arredondado superior aqui, preenche as falhas e alonga. O outro lado,
Aqui eu tenho uma falhinha, já vou aproveitar para tampar. Parte superior, vou pintar mais a parte de cima. Você pode fazer isso com sombra também, eu uso mais sombra do que lápis até. Mas hoje eu vou fazer com o lápis. Sempre eu espalho com uma escovinha, tá? Um pentinho de sobrancelha, para tirar o excesso, né? Para não ficar tão pesado. E agora, aquela jogadinha pro lado. Vou usar essa máscara da Kiko, que eu tenho usado bastante, de sobrancelha, para quebrar um pouquinho o tom. Minha sobrancelha ela é bem escura e como ela tá grossa, eu gosto de dar uma tadinha para misturar. Jogo um pouquinho do produto e aí com essa escovinha eu tiro o excesso. E é isso, gente, make finalizado. Agora eu vou passar um Fix Plus, porque é chique, tá? Ajudando a fixação e também dá uma hidratada na pele. Quando a gente usa muita maquiagem, base, pó, enfim, essa maquiagem de altíssima cobertura, uma pele, realmente um acabamento, não dá pra ir assim no mercado, né, gente? Não sei que você, sei lá, é um mercado muito chique, o crush tá lá, daí tudo bem. Mas ó, vou pulverizar, porque aí ela hidrata, faz a maquiagem encaixar melhor na pele. Espera secar um pouquinho, naturalmente. Vai na janela. Tem aqueles aparelhinhos, né, que tem ventinho, você pode também esperar. Ou, gente, só deixa refrescando, vai se achando. E é isso, coloca um look bem lindo, maravilhoso, os acessórios. E a sua make está finalizada. Espero que vocês tenham gostado desses 3 vídeos aí, baseado nessa maquiagem, que é realmente uma inspiração, e que vocês arrasem por aí, tá? Só fala uma coisa, fez essa maquiagem completa, você posta e me marca que eu quero ver, tá bom? E antes de você sair desse vídeo, não se esquece de se inscrever no meu canal, se você não é inscrito, curtir, dar um like, encaminhar para os amigos, para vocês arrasarem, tá bom? E se você não me segue nas redes sociais, eu vou colocar aqui embaixo pra gente se encontrar por lá também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!